ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou nesta sexta-feira o recurso da Advocacia Geral da União contra a ordem de depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. O chefe do executivo teria que comparecer às 14 horas desta sexta à sede da PF para dar explicações à delegada Denise Ribeiro sobre o alegado vazamento de um inquérito que apurava o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, mas não compareceu. O próprio presidente já disse aqui no programa que o inquérito não era sigiloso. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, entrou com um agravo regimental no STF, argumentando que, por ser investigado, o mandatário do país não precisava comparecer. Ao negar o pedido, Moraes afirmou que houve preclusão, ou seja, que Bolsonaro não se manifestou no prazo adequado. Nosso primeiro destaque desta sexta-feira, a gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Semana terminando quente por aí, né, Zé? Boa noite. Estranha, né? Muito estranha. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, esta situação, eu conversei com alguns deputados aqui, configura já um início de crise, viu? É um problema que pode, inclusive, se agravar. Ninguém sabe qual será o final dessa história. Veja bem, um ministro do Supremo Tribunal Federal não é nem o plenário, né? Determinar quase uma condução coercitiva ao presidente da República. Vitor, aqui em Brasília existem cargos maiores, menores, né, hierarquicamente, e eu já vi muitos casos aqui em que as pessoas que ocupam os cargos, os detentores, são pequenos demais para grandes cargos, e alguns crescem, são gigantes em cargos pequenos e que acabam ocupando um grande espaço e prestando, sim, um grande serviço à nação. Um presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro acertou, não pode ir à Polícia Federal prestar depoimento de cabeça baixa por uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por mais respeito que eu tenha para o Supremo Tribunal Federal, para uma decisão de um ministro que é em nome do Supremo Tribunal Federal, um assunto assim deveria passar, pelo menos, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esta condução coercitiva, porque está a caminho disso, e agora o presidente não foi, recorreu, o ministro negou, Alexandre de Moraes negou, disse que não, que ele tem que prestar depoimento. E o presidente não presta, né? Não vai prestar o depoimento presencial na Polícia Federal. E agora? O plenário do Supremo tem que entrar em ação. Ninguém sabe exatamente porque nunca foi testado, nunca houve esse esforço, qual é o limite do Supremo Tribunal Federal. Mas agora nós vamos saber qual é esse limite do Supremo Tribunal Federal e até onde vai o poder do Supremo Tribunal Federal. Senhores, trata-se de um detentor do mais alto cargo do país. Porque todos os outros representantes de poderes, o presidente do Supremo, o presidente do Senado, do Congresso Nacional, que é o mesmo, né? O presidente da Câmara, eles não são eleitos para estes cargos. Eles são colocados pelos pares, pelos colegas, né? E o presidente da República não, é representação máxima da República Federativa do Brasil, é a representação máxima do povo, de onde, segundo a Constituição, emana todo o poder, diretamente ou indiretamente. No caso, indiretamente, quer dizer, o poder do povo através do presidente da República. Então está certo o presidente Jair Bolsonaro em não ir para um depoimento assim, porque seria, Vitor, uma desmoralização e apequenar o cargo de presidência da República, esta importância de representação do Brasil e de todos nós, evidentemente. A crise está aberta, viu? Sua análise agora, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. A pergunta que sempre foi feita, né? Quem é que está esticando a corda? Está aí a resposta, né? Já estava, mas agora, de maneira mais eloquente, o STF está esticando a corda. O STF está pagando para ver até onde vai a integridade da articulação institucional. Ou seja, está chutando o balde
para ver se o balde vira, não é isso? Vamos esperar que não vire. As condutas do Supremo Tribunal Federal e, especificamente, do ministro Alexandre de Moraes, nos autorizam a ter essa preocupação. Ele teve, para citar dois de muitos exemplos, né? Ele teve recentemente uma conduta tentando fazer com que acontecesse a extradição de um cidadão brasileiro dos Estados Unidos para o Brasil, sempre com as mesmas alegações, sempre com a mesma suposta fundamentação desses inquéritos que ele conduz de uma maneira, no mínimo, pouco rigorosa, como eminentes juristas já apontaram, né? O próprio ex-colega do STF, Marco Aurélio Mello, chamou o inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo. Então, eu quero demarcar isso. Quer dizer, são inquéritos que não são, cuja idoneidade não é reconhecida na sociedade, mas eles vão a si mesmo. Eu estou falando, né? O nome do jogo é esticar a corda para ver até onde vai. A Interpol não aceitou essa premissa, né? Para a deportação de um cidadão brasileiro, o jornalista Alan dos Santos, que o ministro Alexandre de Moraes faz dentro do seu roteiro político, né? Nós já vimos aí veículos de imprensa tratando Alexandre de Moraes a muralha, não é isso? É a muralha contra o bolsonarismo, que é o mal, etc. É uma ação histriônica que visa um embate político sem fundamentação suficiente no campo jurídico. E em outro momento também, que a gente pode destacar, um cidadão norte-americano foi detido no aeroporto brasileiro pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, sem absolutamente nenhuma fundamentação de suspeita e razão para isso. Foi um outro momento de exorbitância aos olhos de quem procura fundamentação jurídica. Nesse momento, para concluir, o que eu observo de mais importante é o mérito do assunto, ou seja, o inquérito que estava em andamento sobre violação do sistema eleitoral, o presidente da República preocupado com o mérito desse inquérito, por que não chegou a termo no ano prestes a novas eleições, o problema se deu nas eleições anteriores, o presidente tentando argumentar sobre isso e o jogo vira, né? Quer dizer, em vez de se apreciar o mérito da vulnerabilidade do sistema, se procura atacar e politizar o assunto, acionando o presidente da República. De fato, um enunciado de crise muito preocupante. Vamos ver quem que aparece para trazer a razoabilidade, senão a gente vai entrar, de fato, num conflito de consequências imprevisíveis. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza, nosso querido mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, uma guerra constitucional aí é institucional, né? E o brasileiro no meio. Eu acho que eu vou ter que discordar aí do Fiuza que o STF está esticando a corda. Eu acho que não existe mais corda. A corda já se arrebentou, exatamente aí pelas mãos do STF. E a gente não pode, Vitor, em hipótese alguma, por maior que seja aí o nosso respeito à instituição, ao STF, à nossa Suprema Corte, a gente não pode dar ares de comodidade, de normalidade numa situação dessa. Nós sabemos muito bem o que acontece quando ninguém para tiranos. E Alexandre de Moraes, ele tem aí nas mãos uma caneta tirânica. Ele acha que ele é o dono supremo do Brasil. O Senado, infelizmente, se ajoelha aí diante das inconstitucionalidades dele, nossa única ferramenta constitucional para parar essa caneta tirânica. E dentro desse imbróglio todo, onde está aí Michel Temer, que costurou uma possível reconciliação? Onde está Rodrigo Pacheco? Onde está o Senado? Vitor, eu queria só ler aqui uma parte do inquérito, porque o que nós temos que lembrar aqui é que dentro desse conceito todo que nós estamos conversando,
não havia sigilo nas informações passadas pelo presidente Jair Bolsonaro na live de agosto do ano passado. E aí, o inquérito, se me permite, Vitor, ele diz mais ou menos, vou ler aqui as partes mais importantes, que no dia 31/8, na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal, compareceu Vitor Neves Feitosa Campos, delegado de Polícia Federal. E aí diz na peça que, indagado se referido inquérito se encontrava sob segredo de justiça, respondeu que não, que no inquérito não existe nenhuma medida cautelar, bem como não existe nenhuma manifestação judicial quanto à decretação de segredo de justiça. Indagado se o inquérito possuía algum extrato de documentação classificada como sigilosa, respondeu que não possui. Indagado se referido inquérito constava no Sistema de Polícia Judiciária da Polícia Federal, o SISCART e/ou o EPOL, com a etiqueta sigiloso, respondeu que não constava, que desde a sua instauração não foi cadastrado tanto no sistema SISCART quanto no EPOL a etiqueta sigiloso, que explicou que após a divulgação do mencionado inquérito na live do dia 4 de agosto de 2021, o EPF Bruce alterou por iniciativa própria o status de tal inquérito para a etiqueta sigiloso, para evitar acesso ou utilização indevida das informações ali constantes. Portanto, Vitor, o delegado reconhece que o sigilo veio depois da live do presidente. E fica uma pergunta aqui para finalizar, não é, Vitor? Por que, mesmo se tivesse sigilo, que aqui, de acordo com o delegado da Polícia Federal, Vitor Neves Feitosa Campos, não havia sigilo, mas mesmo se houvesse sigilo, por que colocar sigilo em informações tão pertinentes que a população brasileira deveria saber? Que o nosso sistema eleitoral foi invadido. Por que não abrir isso para a nação brasileira, para que possamos discutir ferramentas e camadas de transparência no nosso sistema eleitoral, para que a nossa democracia seja uma democracia de caminho limpo? Fica aí a pergunta. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. O ministro Alexandre de Moraes tem procurado o conflito desde que ele se sentiu um pouco mais seguro no Supremo Tribunal Federal. Cabe a todo ministro do Supremo procurar dirimir conflitos e garantir a segurança jurídica do país. Ele faz o contrário. O Alexandre de Moraes, não nos esqueçamos, proibiu o presidente da República de nomear o superintendente da Polícia Federal, que é uma atribuição do chefe do Executivo. Ele tem provocado o presidente permanentemente e agora ele conseguiu a crise institucional e constitucional, como lembrou a Ana, o impasse constitucional, porque ele é um homem que só tem certezas, ele não tem dúvidas, ele não ouve ninguém e por isso, por esse temperamento, por esse desconhecimento deliberado da lei e da Constituição, ele criou a figura do preso político, ele criou o flagrante perpétuo, ele criou inquéritos ilegais, que ele mesmo conduz, ele conseguiu, enfim, agir simultaneamente como investigador, promotor, delegado, juiz. Ele julga os recursos encaminhados aí pelos réus que ele condena, pelos advogados dos réus que condena. Chegamos a esse absurdo. Ele viola a Constituição diariamente. E agora chegamos a esse impasse. O presidente da República, agindo de acordo com a Constituição, se recusou a comparecer aí a um depoimento. Não tem nada a ver com o presidente da República esse negócio aí. Um ministro não pode fazer isso com o presidente da República. É o chefe de poder.
A Constituição determina que os poderes hajam em harmonia, e é o que não faz o ministro Alexandre de Moraes. E agora? Ele vai determinar a condução coercitiva do presidente da República? É isso que deve fazer um ministro do Supremo? Quer dizer, um homem que tira da vida de quem não cometeu crime algum, como o ex-deputado Roberto Jefferson, tira 5 anos da vida dele, um homem doente. Tá? Ele criou a figura do preso político no Brasil. E só há presos políticos em tiranias, regimes tirânicos. Então é ele, Alexandre de Moraes, o responsável por mais uma crise que o Brasil começa a viver. E o chefe do Executivo tem agido corretamente. Corretamente. Fez concessões até em demasia a um poder que não é mais poderoso que os outros. Não pode ser, a Constituição não permite que isso aconteça. O Supremo Tribunal Federal não é mais poderoso que o Legislativo nem o Executivo. Um complemento, ainda falando desse inquérito, a Polícia Federal diz ter visto crime de Jair Bolsonaro em sua atuação no alegado vazamento de dados sigilosos de investigação do ataque hacker ao sistema do TSE. É a primeira vez que a PF imputa um crime a Jair Bolsonaro nos inquéritos em andamento contra ele. A delegada do caso, Denise Ribeiro, afirmou no inquérito que, no entanto, deixaria de promover o indiciamento do presidente da República por respeitar posicionamentos recentes do Supremo que decidiram que pessoas com foro só poderiam ser indiciadas mediante prévia autorização da Corte. O ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo do inquérito após mandar Bolsonaro prestar depoimento na PF nesta sexta. O presidente não compareceu, recorreu e teve o pedido negado. Segundo a PF, Barros, parlamentar pelo PSL, e Bolsonaro, aspas, tiveram acesso em razão do cargo de deputado federal, relator de uma comissão no Congresso Nacional e de presidente da República, respectivamente, conforme hipótese criminal até aqui corroborada. Fecho aspas. Zé. Esse é um inquérito que começa errado, porque exatamente o Supremo diz que o presidente tem foro privilegiado, mas mais do que foro privilegiado, o presidente tem uma imunidade constitucional, né? Eu costumo fazer a comparação porque o Constituinte quis proteger tanto a presidência da República que blindou, não é o presidente Jair Bolsonaro, é qualquer um, é a instituição, blindou. Ou seja, a partir da posse, diz a Constituição, né, o presidente não pode responder por crimes anteriores. Ou seja, depois da posse, todos os crimes ou todas as investigações, os processos estão congelados, que serão, evidentemente, retomados depois que o presidente da República deixa o cargo, né? São retomados do ponto que pararam. E de tal maneira o Constituinte teve a intenção de proteger que diz o seguinte: e durante o exercício do cargo, né, durante o exercício do mandato, o presidente da República só pode ser processado com autorização do Congresso Nacional. Não existe esta autorização do Congresso Nacional para a abertura deste inquérito contra o presidente. A base disso aí é uma revisita, uma reinterpretação da Constituição feita pelo próprio Supremo, né, a pedido de Luiz Roberto Barroso, e o plenário confirmou, ainda no governo Temer agora, dizendo o seguinte: tá bom, a Constituição diz que não pode processar, mas nós podemos investigar, a fase de inquérito. Se houver a abertura do processo, aí precisa da autorização do Congresso. E o Congresso não fez nada para reagir. Como? Para que investigar alguém que não pode ser processado? Né? Se a Constituição diz que o presidente não pode ser processado sem a abertura do Congresso, ele quer dizer investigado também. Isso, repito, é uma proteção à instituição Presidência da República Federativa do Brasil. Essa investigação aí, até a delegada sabe que não pode, que há limites para investigar o presidente da República. E o ministro Alexandre de Moraes insiste, determina, inclusive, um depoimento que é uma irregularidade. O presidente da República pode prestar depoimento? Pode, se ele for indicado como testemunha, mas ele tem a prerrogativa de indicar local, hora e condições de depoimento.
é uma situação, Vitor, que já configura mesmo a abertura de uma crise, né? Vamos ver aí os próximos passos e agora a bola está com o ministro Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai prestar depoimento. Augusto. Só queria registrar que é isso aí que o Zé está dizendo. E há também o parágrafo 4º, né, do artigo 86, eu não sei se foi lido aqui, quando eu me dirigi aqui para a rádio. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Ponto. Isso aí permite ao presidente ignorar o que fez o ministro Alexandre de Moraes. E agora? Que é isso aí, né? É o que lembrou o Zé. E agora? Bola com o Alexandre. O que ele vai fazer? Vai continuar avançando com o seu trator? Vai fazer o que quer? Aí já você está preparando todo o panorama necessário para que se tenha uma crise institucional de bom tamanho, porque aí o povo tem de mostrar de onde emana o poder, não é? É isso. Fiuza. Por que ele tem que ir lá prestar o depoimento? Qual é a fundamentação da decisão de comparecimento pessoal do presidente da República a esse depoimento? Não vale aquelas construções subliterárias desses inquéritos, né? As construções subliterárias são assim, tem outro inquérito, que é o inquérito dos atos antidemocráticos, que virou que terminou por falta, a Polícia Federal não entregou indícios suficientes para que ele continuasse, ele foi encerrado e o próprio Alexandre abriu um novo, e o enunciado dele é um roteiro de filme B, filme policial B. Existe uma organização criminosa destinada a destruir os poderes da República. É literalmente assim. Destruir o judiciário, destruir o parlamento. Bom, se é tão grave assim, se é uma organização tão visível, eu gostaria de saber. Né? O cidadão gostaria de saber, ou pelo menos algum procurador, né? Algum advogado de réu quer saber onde é que estão os indícios de uma organização tão poderosa que está minando os poderes da República, que é o enunciado desse inquérito. Pois bem, então eu repito a pergunta. Por que o presidente da República não pode depor por escrito, remotamente? Se não há resposta, e não há, é porque o objetivo é constranger o presidente da República. E constranger o presidente da República é um ato político. Não legítimo, nem como política, mas é tudo menos um ato judicial. Nós estamos vendo este inquérito que embasa essas diligências altamente controversas sendo justamente um inquérito onde os ministros do STF colocam o que eles quiserem, absolutamente o que eles quiserem. A Ana acabou de fazer a leitura do ponto crucial de tudo que nós falamos aqui. A tese, ou a informação de que é sigiloso e inacessível é falsa. Ela leu e mostrou que foi baixado o sigilo depois desta referência feita pelo presidente ao que se passava ali. Então, a gente quer saber qual é a Polícia Federal que está em ação nesse caso, porque nós sabemos da gloriosa Polícia Federal que atua na Operação Lava Jato, a qual o país muito deve. Mas parece ter uma PF do B ou do A, eu não sei bem que PF é essa, que sanciona, subscreve todas as vontades do ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, principalmente Alexandre de Moraes. E volto ao mérito dessa questão. Você pode decretar o sigilo se você acha que beneficia a investigação, não tem problema nenhum. Mas não há via. Então, agora voltou a ser suspenso um sigilo que foi decretado num inquérito que não era sigiloso. Como é que é essa conversa, Polícia Federal? Nós queremos saber, porque a Polícia Federal, parece que tem uma outra Polícia Federal, a gente está aqui tentando entender, que é essa que detém o cidadão americano durante horas.
no aeroporto brasileiro. Isso poderia ter sido um incidente diplomático dos Estados Unidos da América seríssimo. Não foi porque os Estados Unidos resolveram não dar bola para isso. E nós sabemos que vem do Supremo Tribunal Federal ações que não lhe conferem idoneidade, como, por exemplo, atuar sobre o Congresso Nacional para impedir a progressão daquela matéria sobre o voto auditável. Nós vimos o ministro Luiz Roberto Barroso atuando para modificar a composição de uma comissão especial sobre essa matéria, que está no centro desse debate. É seguro ou não é o sistema? O STF parece estar preocupado em esconder a verdadeira situação de segurança desse sistema. Diga, Ana. Olha, vou voltar num ponto que o Augusto sempre toca aqui. Onde estão os atuais homens de coragem na nossa sociedade para dar um basta? Inclusive homens na própria Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal. Onde estão esses homens para simplesmente dizerem, olha, não vamos cumprir ordens inconstitucionais? Agora, veja a similaridade dos cenários políticos entre Brasil e Estados Unidos, poucos meses antes de uma importante eleição presidencial. Por isso que a gente sempre toca aqui nos pontos, na vida nos Estados Unidos, nos pontos políticos, no cenário político, porque as similaridades, elas são muitas. O que aconteceu em 2020, alguns meses antes da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos? O caos. Ruas sendo queimadas, cidades inteiras sendo destruídas, um estica e puxa constitucional. Ainda bem que aqui nos Estados Unidos existe o federalismo que dá uma autonomia muito maior aos estados, e essa autonomia e independência, ela faz, né, essa autonomia faz com que estados republicanos eles simplesmente baixem ali uma ordem executiva de guarda nacional nas ruas e a violência acabava. Mas nos estados democratas, que foram usados como braço político no caminho para derrubar Donald Trump, o caos foi instalado. O caos institucional, o estica e puxa das leis, o defund the police, o temos que tirar Donald Trump porque ele ameaça a democracia. E nós não temos essa força, embora no Brasil nós sabemos que movimentos terroristas como o MST, eles são muito capazes de armar esse tipo de situação perante eleições, antes de eleições importantes, mas nós já estamos vendo aí o caos político sendo instaurado por agentes políticos dentro do braço judiciário no Brasil. E, infelizmente, aqueles que deveriam colocar mãos calmas e num país em chamas, num país polarizado, sempre colocar e enaltecer a Constituição como o único norte possível. Então, onde estão os homens da lei que dirão, olha, essa ordem é inconstitucional, não vamos cumprir? Porque, Vitor, para finalizar, o que o STF faz, ele desmoraliza o próprio judiciário brasileiro, a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância. Chega no STF, eles olham para baixo e dizem, vocês não servem para nada, vocês não sabem nada, nós vamos mudar tudo, nós vamos falar do Lula daqui a pouco. Então, o caos daqui até a eleição presidencial, eu não acho que ele vá arrefecer. E aí nós precisamos cobrar exatamente dos homens de coragem, dos homens que dizem proteger a lei, onde eles estão para que isso seja cessado, ou então nós vamos entrar aí num período muito perigoso antes da eleição do final do ano. Algo mais, Augusto? Não, eu queria só completar isso aí que a Ana disse. Eu estou à procura também dos homens altivos, né? Dos juízes do Supremo, por exemplo. Não tem nada a dizer. André Mendonça não tem nada a dizer, não tem nada a falar sobre isso. O Nunes Marques lá não tem nada a dizer. Nenhum outro ministro. Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia é tão corajosa, né? Cala a boca, já morreu. Não tem nada a dizer, ninguém discorda do que anda fazendo o Alexandre de Moraes. É ele o superintendente da Polícia Federal?
Ele manda na Polícia Federal, ele proibiu o presidente da República de nomear o superintendente. Agora, ele dá as ordens que quer, como se os policiais federais estivessem agindo como o segundo escalão do nazismo, que depois da Alemanha nazista, que depois invocou a obediência devida para cumprir ordens ilegais. Ordem ilegal não se cumpre. Não se cumpre. O Alexandre de Moraes gosta de andar no fio da navalha, é perigoso. E se for recusado o cumprimento de uma ordem que ele der? Tá? O que ele vai fazer? Chamar tropas? Vai chamar o exército? O que ele pretende fazer? O poder do Supremo Tribunal Federal é moral. Se ele perde o respeito da população, ele perde o poder completamente. E as ordens não serão cumpridas, porque não fazem sentido. Há uma perseguição, quer dizer, o povo brasileiro não é um bando de idiotas. Ele vê a celebração do Lula por parte de advogados, tá, que dizem que nem depois de cometido o crime alguém deve ser preso. Pois o Alexandre de Moraes manda prender não quem declara isso, o advogado que diz essa frase cínica. Ele manda prender alguém que não cometeu crimes e provoca o tempo todo o presidente da República. Não é assim que se age. Agora, não aparece ninguém para contestar isso aí. Os advogados que vivem produzindo pedidos de impeachment contra o Bolsonaro também não têm nada a declarar. Quer dizer, esse medo, essa pusilanimidade das figuras que deveriam agir, que viviam assinando manifestos até contra o guarda da esquina e que agora se encolhem, está o Brasil inteiro acompanhando o silêncio deles, que é o sinal de que perderam a vergonha.